Hoje nós vamos contar a história de um caso bastante misterioso que envolve a milionária família Rockefeller. Mais precisamente, nós vamos falar da história de Michael Rockefeller, que desapareceu em 1961. E a versão mais famosa do desaparecimento dele é de que ele teria sido devorado por canibais na Nova Guiné. Mas é claro que além dessa versão, também existem outras teorias para o sumiço dele. Então, prepara a pipoca, prepara a sua lupa de detetive, porque a história é boa, misteriosa e enigmática. Bom, essa história ganhou tanta repercussão porque ela envolvia um membro da família Rockefeller. A família Rockefeller é uma família milionária, tradicional dos Estados Unidos, que desde o século passado explora atividades de petróleo. Ela começou o império dela no mundo do petróleo quando ela criou a empresa Standard Oil e todo o conglomerado de empresas relacionadas ao ramo do petróleo que vieram depois. E o Michael Rockefeller, que é o cara que a gente vai contar a história dele hoje, ele era o filho mais novo de 5 filhos do Nelson Rockefeller. Esse Nelson, ele chegou a ser inclusive vice-presidente dos Estados Unidos no passado. Então o Michael, ele fez faculdade de História e Economia nos Estados Unidos. Mas o que ele curtia mesmo eram expedições arqueológicas para ele conhecer a história de povos antigos. E com o tempo, essa paixão dele pela história de povos antigos acabou se transformando em paixão por povos indígenas, povos originários de várias regiões do planeta. E como, ao contrário de nós, ele tinha dinheiro, ele adorava participar de expedições para conhecer povos indígenas, povos aborígenes, povos originários de várias regiões. E numa dessas expedições, ele foi parar na Nova Guiné, onde ele conheceu os povos Asmat, que eram povos originários da Nova Guiné, e que compunham várias tribos. Mesmo entre eles ali, entre os Asmat, havia tribos diferentes, grupos diferentes. Mas eram conhecidos todos como povos Asmat. E ele se envolveu tanto com os povos Asmat, com a cultura da Nova Guiné, durante essa expedição, que quando ela acabou, ele já retornou para os Estados Unidos pensando em voltar para Nova Guiné para fazer uma outra expedição mais aprofundada, para ficar mais tempo na convivência desses povos Asmat e conhecer um pouco mais sobre a cultura deles. Então, o que o Michael Rockefeller fez? Ele chamou um antropólogo holandês, que era amigo dele, que se chamava René Wassing, e chamou ele para eles fazerem uma nova expedição lá na Nova Guiné para conhecerem melhor os povos originários de lá. Chamar o cara para tomar uma, para ir na Disney, para ir para Cancún, ninguém chama, né? Agora, para ir para o meio do mato, na Nova Guiné, aí o cara vai lá e chama um amigo dele. O pior não é isso. O pior é que o holandês René Wassing topou o convite. E lá foram os dois explorarem os rincões da Nova Guiné. E a Nova Guiné, ela é uma ilha que fica perto da Austrália. Então a maioria da navegação que você faz ali na Nova Guiné, seja por canoas, seja por embarcações maiores, você acaba pegando partes de navegação pelo mar, pelo litoral. Ao contrário, por exemplo, dos nossos povos indígenas do Amazonas, onde a maior parte da navegação você faz em rios. Então estava lá o Michael Rockefeller e o antropólogo holandês amigo dele, o René, e eles estavam navegando ali na Nova Guiné, entre uma tribo e outra dos povos Asmat, e estavam eles dois e mais 2 guias locais que eles haviam contratado em uma canoa navegando em mar aberto perto do litoral. Mais precisamente, eles estavam navegando a 5 quilômetros da costa da Nova Guiné, mar adentro. E aconteceu o quê? A canoa virou. A canoa teve algum problema, começou a entrar água e ela afundou. Ficaram os 4 no meio do oceano, a 5 quilômetros do litoral, sem saber o que fazer. Os 2 guias que estavam com o René e com o Michael Rockefeller fizeram o seguinte:
Como eles já eram nativos, estavam acostumados, eles falaram, ó, nós vamos nadar até o litoral, fiquem tranquilos, se segurem na parte da canoa que não afundou, que nós vamos voltar com ajuda. E partiram os dois guias rumo ao litoral, deixando o Michael Rockefeller e o René em águas de mar aberto a mais ou menos 5 quilômetros da costa. Acontece que se passaram 2 dias com o Michael Rockefeller e o René segurando no que sobrou da canoa, esperando socorro, e ninguém aparecia. Até que o Michael chegou à conclusão que ele conseguiria nadar até o litoral, depois de 2 dias sem se alimentar direito, segurando numa canoa, a 5 quilômetros da costa. Possivelmente naquele momento ele já estava mais distante da costa do que os 5 quilômetros, mas mesmo assim ele achou que dava para ele. O René falou o seguinte, bicho, fica aqui comigo, rapaz, espera, nós já esperamos 2 dias, espera mais um pouco, os caras vão achar a gente em algum momento. Mas o Michael achou que não era o caso, que ele ia dar conta, então ele ia nadar para o litoral e ele sim ia voltar com resgate para salvar o René. E lá foi Michael Rockefeller nadando mar adentro, sentido Nova Guiné. Esta foi a última vez que Michael Rockefeller foi visto oficialmente. Algum tempo depois, René realmente foi resgatado por uma equipe que havia sido alertada do naufrágio e todos ficaram procurando Michael Rockefeller. Não achavam ele, imaginaram o seguinte, ou ele chegou no litoral e logo vai aparecer, ou infelizmente ele se afogou e o corpo dele vai aparecer. Porque quando a gente está a uma distância não tão grande assim da costa do continente, o mar costuma trazer para as praias corpos de pessoas que se afogam, restos de naufrágio. Então eles imaginaram que ou eles iam encontrar o Michael Rockefeller com vida no litoral, ou eles iam encontrar o corpo dele. Mas nenhuma das duas coisas aconteceu. Ninguém nunca mais viu Michael Rockefeller. E a primeira teoria que surgiu é que ele havia sido devorado por algum animal marinho. Mas mesmo nesses casos, quando a pessoa é devorada, alguma parte do corpo dela acaba chegando no litoral. E nada apareceu que denotasse que ele tivesse sido atacado e devorado por animais, nem restos das roupas que ele estava usando. Então, em 1969, 8 anos depois do desaparecimento do Michael Rockefeller, um jornalista americano chamado Milt Macklin viajou para Nova Guiné para tentar cobrir a história do desaparecimento de um dos herdeiros de uma das famílias mais ricas do planeta. E depois de analisar alguns mapas com base onde o barco tinha naufragado e com base de onde o Michael Rockefeller tinha saído nadando em direção ao continente, esse jornalista Milt, ele foi até um vilarejo que pelo mapa seria o lugar mais provável onde o Michael Rockefeller poderia ter saído se ele tivesse chegado nadando com vida até o litoral. Nesse vilarejo tinha uma tribo Asmat e tinha uma conversa muito estranha que rolava ali entre os moradores da região. A conversa era a seguinte: em 1958, portanto 3 anos antes do acidente, uma patrulha holandesa tinha passado ali naquela vila, naquela região, e tinha exterminado alguns indígenas da população Asmat. E os moradores daquela tribo Asmat nunca tinham esquecido o mal que os holandeses fizeram para eles. Então, ainda segundo a história que corria naquela vila, uns 3 anos depois, em 1961, apareceu um cara branco nadando que chegou lá no litoral. O que os indígenas fizeram com esse cara? Mataram ele e comeram ele como vingança pelos crimes que a tribo branca tinha feito uns anos antes, matando vários integrantes daquela tribo. Então, pela conversa que o jornalista ouviu, realmente, mais ou menos na época do acidente, chegou um cara branco nadando naquela região ali do vilarejo. Só que esse cara foi recepcionado pelos povos originários e foi assassinado e devorado como vingança
pelo massacre que eles tinham sofrido anos antes desses mesmos homens brancos. Inclusive, essa versão, esse episódio que o jornalista Milt descobriu nas investigações dele, ele é narrado num documentário chamado Ring of Fire, Círculo de Fogo. Nesse documentário tem um episódio chamado Dança dos Guerreiros, que é onde narra justamente essa vingança que o povo Asmat fez com um branco que chegou nadando e foi assassinado e devorado. Assim que o jornalista divulgou a descoberta dele, a família Rockefeller ficou muito curiosa, porque até então eles imaginavam que o filho estava desaparecido, poderia ter sido devorado por alguns animais marinhos, tubarões ou peixes menores, mas não acreditavam muito porque não tinha aparecido nenhum resto mortal dele. Enfim, não sabiam o que pensar, mas nunca tinham imaginado que ele havia sido devorado por canibais. Como eu já disse aqui antes, os Rockefeller não eram igual a nós, filho. Eles tinham dinheiro. Então o que eles fizeram? Contrataram um detetive particular e falaram para o cara: você vai para Nova Guiné e você vai descobrir o que aconteceu com o meu filho caçula. Então esse investigador realmente foi para Nova Guiné com essa missão. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu ou como aconteceu. Só se sabe que esse investigador recebeu da mãe do Michael Rockefeller $250 mil quando ele voltou de Nova Guiné. E esse prêmio é o prêmio que havia sido prometido para ele se ele conseguisse apresentar uma evidência definitiva do que tinha acontecido com o Michael Rockefeller, se ele estava vivo ou morto. E aí, uns anos depois, um escritor americano teria conversado com esse detetive e descoberto o que aconteceu. Ele narra isso num livro chamado Rocky Goes West. E segundo o que ele descobriu, quando esse detetive particular chegou na Nova Guiné e começou a fazer perguntas, fazer contatos, cooptar informantes, ele descobriu que mais ou menos na época do acidente do Michael Rockefeller, realmente uma tribo Asmat havia assassinado 3 homens brancos que passaram por ali em situações e momentos diferentes. Mas os 3 haviam sido assassinados mais ou menos na mesma época em que o acidente do Michael Rockefeller aconteceu, no finalzinho de 1961. E eles teriam matado esses homens brancos, devorado eles e guardado os crânios como lembrança. Esse detetive teria trocado um motor de barco que ele comprou lá na Nova Guiné, num vilarejo qualquer, em troca dos 3 crânios de homens brancos que a tribo guardava, porque havia devorado. E o detetive teria retornado para os Estados Unidos e entregado para a mãe do Michael Rockefeller os 3 crânios, dizendo que um deles pertencia ao filho dela. Essa versão nunca foi confirmada pela família Rockefeller. De qualquer forma, o que se sabe é que o detetive foi pago pelo serviço, recebeu o valor prometido caso comprovasse, trazendo alguma evidência, o que tinha acontecido com Michael Rockefeller. E como a família Rockefeller sempre despertou muita atenção no planeta todo por conta da fortuna dela, não satisfeito com as pesquisas do jornalista e as investigações do detetive particular, um outro artista americano chamado Tobias Skinnebaum disse num documentário chamado Keep the River in Your Right. Mantenha o rio sempre à sua direita. Nesse documentário ele disse que conversou numa determinada ocasião com uma tribo Asmat que confirmou que matou e devorou o Michael Rockefeller. Num outro livro bem mais recente, agora de 2014, chamado Savage Harvest, o autor desse livro, Carl Hoffman, também afirma que fez algumas pesquisas e que realmente Michael Rockefeller foi assassinado e devorado por uma tribo Asmat. Então, várias fontes diferentes, de épocas diferentes, confirmavam o fato de que Michael Rockefeller tinha realmente sido
devorado por canibais. Agora, o mais misterioso não é isso. O mais misterioso é que no meio de todas essas versões surgiu um documentário em 2011 chamado A Busca por Michael Rockefeller, The Search for Michael Rockefeller. E nesse documentário existem algumas imagens de um homem branco mais velho que teria sido filmado no meio de uma tribo Asmat. E surgiram algumas informações e indícios sugerindo que, na verdade, Michael Rockefeller teria chegado ao litoral, sobrevivido e passado a viver entre os Asmat como um deles. Abandonou a civilização e desapareceu no mundo. Então o fato é que até hoje, uma das famílias mais poderosas do planeta não conseguiu descobrir o que aconteceu com o filho caçula, herdeiro de um império. E aí eu te pergunto, e se fosse hoje, em 2022, que o Michael Rockefeller tivesse viajado para algum rincão do mundo? Será que a gente ainda tem alguma região do planeta onde canibalismo é praticado? E a resposta, meus amigos, é sim. Ainda existem pelo menos 3 regiões no planeta, em pleno 2022, onde ainda se pratica canibalismo. Uma dessas regiões fica nas Ilhas Fiji, inclusive algumas regiões de Fiji são conhecidas como as Ilhas Canibais, porque até hoje os povos originários têm o hábito de devorar seus adversários, seus inimigos, alguém que eles entendam que precisa ser morto e devorado para que eles consigam interromper aquela ameaça que aquela pessoa, em tese, representava. O outro lugar onde ainda se pratica canibalismo é na Índia, mais precisamente um grupo de povos da Índia chamado Agori. Os Agori têm o hábito de praticar canibalismo em determinadas situações para homenagear a pessoa que morreu. E o último lugar, meus amigos, continua sendo na Nova Guiné. Então, se em 2022 Michael Rockefeller tivesse se perdido no meio dos povos originários da Nova Guiné, mais precisamente numa tribo dos povos Asmat, conhecida como tribo Korowai, existe uma probabilidade de que ele fosse morto e devorado. E no Brasil? No Brasil, é crime canibalismo? E aí vocês vão dizer, pelo amor de Deus, né, Vinícius? É claro que é crime canibalismo. Como é que você faz uma pergunta óbvia dessa? E eu respondo para vocês, jovens. No Brasil, em nenhuma lei, seja no Código Penal, seja nas leis fora do Código Penal, existe o crime de canibalismo. Existe, na verdade, no Brasil, o crime de violação de cadáver, que a gente chama de vilipêndio de cadáver. Porque o nosso corpo é algo sagrado para a nossa cultura. Então, mesmo o nosso corpo, depois de morto, ele tem que ser respeitado. A lei estabelece isso. Mas ela não fala nada especificamente sobre canibalismo. Então, no Brasil, se alguma pessoa cometer canibalismo, Deus me livre e guarde, ela vai responder ou por crime de homicídio, se ela tiver matado a pessoa e se alimentado da pessoa, ou ela vai responder pelo crime de violação de cadáver, porque ela violou algo que merece o máximo respeito segundo a lei brasileira. Mas ela não responde pelo crime de canibalismo. Esse nome, crime de canibalismo, você não vai encontrar em nenhuma lei brasileira. E os nossos povos indígenas, os nossos povos originários, como é que funciona a lei em relação a eles? Os nossos povos originários, os nossos indígenas, via de regra, eles não respondem por crimes que eles cometerem. Então, se ele bater em alguém, destruir alguma coisa, invadir, tomar algo para si, a princípio, ele não responde por esse crime, porque ele é uma exceção à ideia de que todo mundo tem que conhecer a lei. Todo mundo tem que conhecer a lei, mas os povos indígenas, por pertencerem a uma outra cultura, eles não são obrigados a conhecer a lei. Eles têm uma cultura diferente e por isso mesmo
toda vez que eles agirem de acordo com a cultura deles, mesmo se o que eles fazem é considerado crime para nós, eles não respondem. Ah, Vinícius, eles não respondem nunca? Palhaçada isso aí. Nunca não. Eles não respondem se eles forem indígenas que não tiveram acesso à cultura predominante no Brasil, à nossa cultura, aos nossos códigos de comportamento. Então, se ele é um indígena que sempre viveu numa aldeia, ele não vai responder por crimes que ele cometer. Se ele é um indígena que já vive em uma área urbana, na cidade, se ele, por exemplo, já fez ou está fazendo uma faculdade, trabalha há algum tempo em algum emprego, interage com a população que reside naquela cidade. Nesse caso, ele não pode alegar que não sabia que o que estava fazendo era crime. E nesse caso, ele responde pelo crime. Então, nossos indígenas só respondem por crime se eles forem indígenas que já possuem contato e conhecimento com a cultura predominante brasileira. E essa questão do respeito à cultura dos povos indígenas, ela é tão forte na nossa Constituição que estabelece, inclusive, que os povos indígenas que vivem nas aldeias podem aplicar, inclusive, penas características da cultura deles. Então, por exemplo, hoje no Brasil nós não temos mais castigos físicos, nós não temos mais banimento, não tem uma pena em que a pessoa é expulsa, por exemplo, de uma cidade ou de um estado. Agora, dentro de uma aldeia indígena no Brasil, se houver na lei deles, da cultura deles, pena para alguma coisa errada que algum indígena fizer, a pena, por exemplo, for um castigo físico leve, a legislação brasileira estabelece que a tribo tem autonomia para gerir aquela situação de acordo com o sistema de justiça deles. Se a pena é banimento daquela aldeia, a legislação brasileira entende que aquela tribo tem autonomia para expulsar, banir aquele índio daquela aldeia. Então, a lei brasileira, ela busca o tempo inteiro tentar preservar essa cultura indígena e inclusive protegendo o indígena de algumas ações que seriam consideradas crime se qualquer um de nós fizesse. Mas para o indígena que não conhece a cultura predominante, que nunca esteve na cidade, que não está acostumado a conviver com populações urbanas, esse indígena ele não vai responder por aquele crime. E aí você deve estar perguntando, mas nós temos tantos indígenas assim ainda no Brasil, Vinícius? Qual o tamanho da nossa população indígena? O último censo que nós temos é de 2010. Inclusive, esse ano agora está acontecendo um censo e nós vamos atualizar esses dados. Mas pelo último censo de 2010, a gente tinha no Brasil quase 900 mil indígenas. E esses 900 mil indígenas estavam divididos em mais de 300 etnias diferentes e mais de 270 línguas diferentes no nosso território nacional. Dessa parte, mais de 570 mil residiam em áreas rurais, ou seja, em tribos indígenas. E o restante, pouco mais de 320 mil, residiam em áreas urbanas, ou seja, esses 320 mil indígenas que residem em áreas urbanas, é de se supor que eles já estão familiarizados com a cultura predominante no Brasil. E para esses indígenas, eles não podem alegar desconhecimento da lei. Os indígenas que residem em área urbana, via de regra, se cometerem crime, vão responder por ele. Os indígenas que residem em aldeias afastadas e isoladas dos centros urbanos, via de regra, se cometerem alguma conduta, mesmo que para o nosso Código Penal ela seja crime, eles não vão responder por ela. E o principal, fiquem tranquilos, porque até onde se tem conhecimento das mais de 300 etnias que existem no Brasil, o hábito do canibalismo não faz parte da cultura de nenhuma delas mais hoje em dia. Então, jovens, podem ficar tranquilos se vocês têm essa verve antropológica de interagir com outros povos, outras culturas, que aqui no Brasil vocês não só não correm risco, como na maioria das vezes serão muito bem recebidos pelos nossos povos originários. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!